Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Banco Santander, pessoal, e os resultados que o banco reportou no terceiro trimestre, tá? O Banco Santander, ele tem demonstrado uma melhora muito significativa nos seus resultados. E agora pode ser que a ação esteja entrando em um ponto de oportunidade, tá? Então, fique até o final do vídeo, porque eu vou aí proporcionar indicadores valiosos aqui para o Banco Santander, que pode sinalizar que o banco esteja bastante barato e entrando numa região muito boa aí, né, para a compra. Portanto, lembrando, pessoal, que nada é recomendação, tá bom? E também já não se esqueçam de se inscreverem no canal, até porque agora, pessoal, estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais conhecimento eu posso proporcionar para vocês e também porque meu propósito principal nesse canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, em contrapartida, pessoal, garanta sua inscrição aí embaixo, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete o dedo no like aí, porque ajuda muito aqui no engajamento. E também, pessoal, não se esqueçam de me seguirem no Instagram, tá? Basta acessar aqui o link na biografia na parte de mais e acessar, que vocês podem cair diretamente no meu Instagram. E lá a comunidade é muito boa, tá? Recomendo super que vocês sigam esse Instagram, porque quanto mais ele crescer, mais eu também posso proporcionar conhecimento por vocês por lá. E qual é a vantagem do Instagram? Que a gente consegue manter um contato mais próximo. Posso responder dúvidas de vocês diretamente aí no chat, tá? Então me sigam no Instagram, que a gente vai estar crescendo por todas as vias e atingindo o maior número de pessoas possível, tá? Bom, pessoal, primeiramente, antes da gente começar a falar do Banco Santander, quem não se lembra que eu já tive Banco Santander na minha carteira, eu vou estar deixando um vídeo aqui no card, aqui em cima, onde eu falo do Banco Santander em vídeos bem anteriores. É um banco que já não fala há bastante tempo aqui no canal. Então, não se importem se o áudio desse vídeo estiver ruim. Naquela época, infelizmente, eu não tinha um áudio muito satisfatório como eu tenho hoje. Então, não se importem, apenas para vocês verem as movimentações que eu realizei na época, tá? E o Banco Santander, ele já participou da minha carteira. E eu vendi a propósito porque na época não estava tão barato, estava negociando a um múltiplo bem elevado, era um banco que estava piorando a sua lucratividade, não tinha perspectiva de melhora e eu via outras oportunidades no momento, tá? Então eu acabei vendendo o Santander. Portanto, é um banco que se eu tivesse um capital maior, provavelmente poderia voltar para minha carteira, porque, na minha opinião, o Santander, ele sempre foi um bom pagador de proventos. Por quê? Porque o seu controlador espanhol, que é um banco espanhol, ele sempre priorizou receber dividendos em seu principal propósito, tá? Perceba que o Banco Santander, ele tem uma periodicidade de pagamento muito satisfatória, pessoal. Se a gente pegar aqui, o banco é relógio, tá? Ele paga dividendos aí trimestralmente. Tem aí datas para janeiro, abril, julho e outubro. Então perceba que o pagamento do Santander é trimestral e ele paga de 50% a 60% do lucro na forma de dividendos ao seu acionista. Então, realmente o Banco Santander, ele encanta muito em pagamento de proventos e ele chega até se equiparar com o Banco do Brasil. E a depender do patamar de preço e da lucratividade, pode até melhor, porque ele paga de 50% a 60% do lucro, enquanto o Banco do Brasil, ele paga 45% do lucro, tá? Bom, mas vamos para o que interessa. Antes de nos aprofundarmos se Santander está barato e tem potencial, por isso que eu já recomendo que vocês fiquem aí até o final do vídeo, vamos analisar um pouco os resultados aí do Banco Santander, tá? O banco, a princípio, ele já vem melhorando o seu lucro, tá? Perceba aqui, pessoal, olha só que interessante, o lucro, a aba aqui do lucro líquido, obteve um aumento de 10% em relação ao trimestre passado. Então, o banco, ele já tem demonstrado recuperação no seu lucro. Se nós viermos aqui no Investidor Desk, que tem uma análise mais detalhada do lucro líquido ao longo dos anos, perceba que na ótica trimestral, o banco já reportou melhora. No primeiro TRI ele reportou 2 bi de lucro, né? Quarto TRI de 23, depois aqui já para o primeiro TRI de 24, ele já teve um crescimento de 1 bilhão. E agora ele reportou um lucro de 3,65 bilhões. Então, uma grande alta aí no seu lucro e, claro, uma recuperação, tá? Isso por quê, pessoal? Porque se a gente olhar aqui um pouco mais dos resultados do Banco Santander, perceba que realmente tivemos uma melhora na margem financeira do banco, tá? Ou seja, a margem melhorou do Banco Santander. Perceba que a margem financeira se encerrou em 15,8%. Quanto maior a margem financeira, melhor, tá? Sinal que o banco está gerando mais receita.
perceba que a carteira de crédito do Santander não para de crescer e encerrou com uma carteira de crédito para setembro aí para de 2024 de 663 bilhões, né, de reais, ou seja, no caso, uma carteira de crédito muito satisfatória, tá, pessoal? Crescendo em tudo. Claro, o Santander, ele tem os seus riscos, tá? Realmente é um banco mais atrelado ao varejo, é um banco atrelado para pequenas e médias empresas, ou seja, a sua carteira de crédito, ela tende a ser mais cíclica, tá? Porque depende de clientes muito que têm riscos aí de inadimplência, como é o pessoa física e a parte de varejo. Não é à toa que vocês viram casos, o resultado do Santander em trimestres passados, muitas pessoas se perguntam por que ele teve essa deterioração e queda no lucro. Foi devido a um cliente que ficou inadimplente com o banco, que foi as lojas americanas. O banco teve altas provisões. Por isso que o Santander, eu já vou avisando para vocês, ele é um banco mais cíclico, tá, pessoal? Há momentos bons e há momentos ruins. Não é que nem o Banco do Brasil, o Banco Itaú, que tem uma carteira de crédito muito mais enxuta, né? Ali com PJ, grandes empresas, agro. Agro é um pouco cíclico, mas também ainda chega a ser mais perene ali do que a parte aí de varejo, tá? Perceba que as provisões se reduziram. Perceba que ele realmente teve uma queda forte no lucro no quarto trimestre de 2023 por conta dessas altas provisões, tá? O banco chegou a provisionar 6,8 bilhões de reais e agora as provisões já têm se reduzido. Por isso que o balanço do banco já tem tido essa melhora, tudo bem? A inadimplência do Santander continua até que em níveis satisfatórios, 3,6% de inadimplência total. Houve uma redução na inadimplência para a pessoa física, então o banco já tem reduzido. As despesas financeiras do banco melhorou, tá? Perceba que o índice de eficiência, que mede justamente a relação das despesas administrativas, acabou melhorando. Perceba que veio de uma queda de 42% para 38,9%. Quanto menor, melhor, porque o banco está gastando menos para gerar mais receita. E as despesas gerais até que se mantiveram totalmente controladas. ROI cresceu, perceba que o ROI do banco saltou, índice de Basileia cresceu e o banco já projeta uma recuperação no lucro para os próximos trimestres e próximos anos, tá? Partindo então aqui para pessoal, né? Para o que interessa, que são os múltiplos do Banco Santander, antigamente dele ter essa queda no lucro, essa alta, perdão, ele estava sendo cotado a 2 vezes lucro, foi justamente onde eu vendi, tá? Porque eu via oportunidades mais claras, né, no Santander. Agora parece que ele voltou a ficar atrativo, negociando no curto prazo a 7 vezes lucro. Até porque, se o Santander ele conseguir manter 3,665 bilhões de lucro, já que ele se recuperou e pretende no mínimo manter essas margens, nós podemos esperar 3,65 vezes 4, um lucro de 14,6 bilhões. E aí, qual seria hoje o múltiplo PL para Banco Santander, tá? O banco, ele negocia um múltiplo PL, em média, de 10 vezes no mercado, até porque é uma empresa privada. Hoje o valor de mercado do Santander está em 95 bilhões de reais. Então, 95 dividido por 14, temos um PL de 6,78, o que fica abaixo da sua média histórica, né? Que o Santander já foi cotado por um PL de 10 vezes. Se a gente dividir aqui por 10 menos 1 multiplicado por 100, temos um desconto de 32% para Santander. Fora que é um banco que já está negociando abaixo do valor patrimonial. Pablo, mas teve deterioração no ROI. Mas, pessoal, o ROI já voltou a se recuperar. E o ROI já cresceu para 10%. Se o Santander voltar a ter um patamar de ROI semelhante ao que tinha antes, com certeza o mercado pagaria mais caro na empresa, tá? Não tem como. E o ROI, ele mede a razão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa, tá? Mas o VPA está muito defasado, porque o VPA médio do banco é de 15,75. Sinal que para ele chegar no seu valor de patrimônio médio, tá? Ele precisa chegar a 15,75. 15,75 dividido pela cotação que Santander se encontra de 11,95, menos 1 multiplicado por 100, o banco teria de se valorizar 31% para chegar no seu VPA mínimo. Pablo, qual é o preço justo para Banco Santander? Simples, tá? Vocês podem utilizar a ótica do Benjamin Graham para analisar. 22,5 vezes um LPA de 1,65, tá? Se ele tiver 14 bi de lucro dividido pela quantidade de ações que a gente tem disponível no mercado financeiro hoje, vamos chegar aqui, temos aí 7,5 bi de ações. Então temos um LPA de 1,86. Então podemos basear 22,5 vezes 1,86 vezes aqui, né? O VPA da ação, que hoje está em mais ou menos aí 15,76, se eu não me engano, vamos observar, 15,75, tá?
15,75, nós temos um preço justo para Banco Santander, né, de 25,67. O que, se ele fosse atingir o seu preço justo, dividido por 11,65 menos 1, multiplicado por 100, o banco poderia se valorizar mais de 110%, se valorizando, dobrando na cotação para chegar ao seu valor justo. Portanto, o lucro tem que continuar crescendo, esse ROI precisa melhorar, precisa de mais fluxo para a bolsa, tá? Até porque o mercado não está muito aquecido para jogar as ações a um patamar de preço baixo, a esse patamar de preço mais elevado, tá? E só do Banco Santander, se a gente pegar aqui 14 multiplicado por 10, ele poderia chegar a 140 bi de valor de mercado, que dividido por 7,05, temos um preço de 18,66, né? Se ele for negociado ao seu múltiplo médio de negociação, o que é 10 vezes lucro, dividido por 11,95 menos 1 multiplicado por 100, temos um potencial de alta no pior dos cenários de 56%, o que pode sinalizar que o Banco Santander tem sim potencial de valorização no médio a longo prazo. Tá, Pablo, mas e dividendos? Agora, dividendos é interessante, porque se o banco voltar a ter um patamar de lucro de 14 bilhões, considerando essa margem para baixo, dividido por 7,5, que é a quantidade de ações, 1,86. O banco, ele paga 50% de payout no pior cenário. Consequentemente, podemos ter 0,93 centavos por ação, que dividido por 11,95, né, que é a cotação atual de agora, temos um provento de 7,7%, tá? Se o banco pagar 60% de payout, como ele pagava antes, podemos ter um provento ainda mais elevado, aqui em torno de 1,11 por ação, que dividido por 11,95, temos aí 9,3% de yield no médio prazo e também no curto prazo. O que, se a gente aplicar 1,11 dividido por um preço teto de 7%, temos um teto de 15,85, que dividido por 11,95, o Banco Santander já está com uma margem de segurança de 32%. Considerando que ele, no pior dos cenários, tenha 93 centavos, tá? Ainda assim temos margem de segurança com um teto ali de R$ 13,28, que dividido por esta cotação, quanto que a gente tem de margem de segurança? Muito simples, tá? Temos uma margem de segurança aí, mais ou menos aqui, ó, 13,28 dividido por 11,95 menos 1 multiplicado por 100, temos uma margem de 12% para Banco Santander. Então mostra aí, uma margem de 11%. Mostra que o banco está barato, abaixo do preço teto, é um banco que negocia com potencial de alta. Portanto, pessoal, ele ainda é uma promessa, tá? Claro, se ele mantiver esse potencial de lucros, que eu acredito que vai se manter, no pior dos cenários ele já está barato. Se ele recuperar aquele patamar de lucratividade de 14 bilhões de reais, ainda mais agora que Santander não para de afundar na cotação. Perceba que no último mês as ações caíram 11,96%, mesmo com essa melhora significativa nos seus resultados. E isso proporciona uma assimetria para o investidor. Ações caindo e lucro subindo, consequentemente, pode ser que Banco Santander está num bom ponto de compra, tá? Portanto, vá com cautela, não vai vender a casa, o carro e aportar tudo em Santander. Vai acompanhando os resultados, vai realizando ali aportes, respeitando ali a sua porcentagem na carteira, até porque vimos que Santander é um banco mais cíclico, tá? Há momentos bons e você tem que pegar nos momentos não muito bons que você consegue ter uma rentabilidade mais elevada. Ele não é um banco tão eficiente quanto o Banco do Brasil e Banco Itaú, mas a depender do preço, pode sim fazer bastante sentido para você, tá? Perceba que no comparador de ações, a minha posição ainda continua sendo o Banco do Brasil. Por quê, Pablo? Por quê? Porque, pessoal, o Banco do Brasil já é um banco que reporta excelentes lucros e é o banco mais barato da bolsa, pessoal. Mesmo com o Santander melhorando a sua lucratividade, o Bradesco melhorando, eles ainda estão cotados a múltiplos acima de 6 vezes. Enquanto temos um Banco do Brasil, só que um racional para vocês, tá? Se a gente pegar aqui 37 bi, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, tá? Banco do Brasil já é um banco que está reportando excelentes resultados e ele é um banco que está muito barato, ao meu ver, mais barato inclusive do que Santander e Bradesco. Foi isso que eu acabei adicionando na minha carteira, foi por esses motivos, tá? Se a gente pegar aqui o valor de mercado hoje do Banco do Brasil, que está em torno de 148 bilhões, só uma lógica, 148 bi dividido por 37 bi de lucro, que é o guidance para este ano, temos Banco do Brasil cotado a 4 vezes lucro, o que dividido pela sua média histórica de 6,35, menos 1 multiplicado por 100, temos um desconto de 37% para as ações, fora que o banco está mais barato em termos de preço sobre lucro. Ah, Pablo, mas as estatais elas são mais baratas, pessoal, mas o desconto está extremamente alto.
até é porque que ele também está abaixo do valor de patrimônio. Perceba que Banco do Brasil está sendo negociado a 31,53 de VPA médio e 0,82 de preço sobre valor patrimonial. Se ele chegar apenas no seu preço sobre valor de patrimônio médio, 31,51 dividido por 25,80, menos 1 multiplicado por 100, o banco já teria de se apreciar 22% para chegar no seu VPA médio. Fora que em termos de PL, se ele for cotado ali pela mesma média que ele era cotado de 6,35, tá? E em mercados de mais aquecidos, já vimos o Banco do Brasil sendo cotado a 8 vezes. Mas vamos nos basear, né, por 6 ali, 6,39, que é o mais garantido, tá? 6,39, né? Ou seja, o banco era para estar valendo 236 bi, que dividido por 5,73, temos aí então um preço de 41,21, tá? Dividido por esta cotação atual de 25,80 menos 1 multiplicado por 100, Banco do Brasil poderia se apreciar no pior dos cenários 59%. E já é um banco que tem reportado bons lucros e bons resultados, sem ser essa promessa de recuperação, né? Mesmo com queda no lucro, ele ainda estaria mais barato do que os outros bancões, tá? E perceba que, pela lógica do preço justo, ele está hiper barato, né? Vezes aqui 6,48 de LPA, vezes um VPA de 31,53, temos um preço justo de 67,80, que dividido por esta cotação, temos um potencial de valorização de 162%, até acima do que Banco Santander, considerando aqui o preço justo das ações, e ainda por cima o banco pode pagar proventos mais elevados. 37 bi dividido por 5,73, que sai a quantidade de ações, 6,45 vezes 42% de payout, tá? Se ele mantiver, 2,71 por ação. 2,71 por ação nessas cotações de Banco do Brasil, a 25,82, podemos ter um provento de 10,4% no curto prazo, fora esse potencial de alta. E fora que meu preço teto para Banco do Brasil fica ali em torno de R$30, tá? Então, consequentemente, o banco tem margem. Dividido aqui por 25,80, né? Se a gente pegar aqui por 25,80, hoje o banco está com uma margem de segurança de 16%. Então, pessoal, por isso que eu acho o Banco do Brasil mais óbvio. É um banco que não é tão cíclico, tem uma carteira de crédito mais enxuta e é um banco que está negociando a múltiplos ainda mais baixos do que o Banco Santander, que ainda segue como uma promessa. Nada garante que o Santander vai se recuperar, mas ele vai sim, pessoal, não tem como, tá? É um bancão já muito consolidado. Eu acredito que sim, Santander vai se recuperar e já está demonstrando sinais de recuperação. Mas hoje, colocando em óticas de preço, eu escolho o Banco do Brasil. Se eu não tivesse que escolher Banco do Brasil, aí sim eu ficaria com Bradesco e Santander, que eu acredito que estão sim sendo oportunidades. Tira o Banco do Brasil da lista, vamos retirar ele daqui. Aí sim eu fico com Bradesco em primeiro lugar e em segundo lugar eu ficaria ali com o Santander, tá? Então os dois estão com uma anomalia de preços bem elevados. E por último o Itaú, que eu acho que para mim é um bancão excelente, portanto ele já está bem precificado. Mesmo que ele esteja barato, eu não vejo tanta upside ali em Banco Itaú, tá? E, pessoal, o que não tem ajudado as ações nesse curto prazo não é só os resultados, é também a questão do fluxo de capital estrangeiro. Olha a saída massiva que a gente teve de capital estrangeiro na Bolsa de Valores no dia 14, tá? 1,2 bilhão de saída de capital estrangeiro. Então, pessoal, isso impacta a Bolsa. E por quê? Por conta do fiscal. Taxa de juros aumentando aqui no Brasil, Banco Central tendo que aumentar a Selic para combater a inflação, gastos públicos desenfreados nas contas públicas do governo federal, isso afasta investimento privado no nosso país. Consequentemente, o estrangeiro, ele continua tirando recursos da nossa economia, tá? E isso gera o quê? Pressão nas ações, ativos de risco, eles ficam caindo num curto prazo em que a economia acaba não indo muito bem. Isso pode proporcionar para você momentos de oportunidade e de acumulação com ações de boas empresas cotadas a múltiplos mais baixos no curto prazo, tá? Até porque se o mercado se aquecer novamente, as ações vão subir, pessoal, não tem para onde correr, tá? Os bancos vão subir, as de empresas de energia, saneamento, tudo vai subir, não tem como, tá? E com a economia aquecida, capital estrangeiro voltando, governo cortando gastos, consequentemente, isso já geraria um respiro nas ações. Nem precisa cortar gastos, tá? Basta o estrangeiro voltar aí, consequentemente podemos ver uma alta nas ações. Portanto, nada garante esse cenário. Foque no óbvio. O que é o óbvio, Pablo? O óbvio é comprar ações baratas, que paguem bons dividendos e que sejam de bons setores. No médio a longo prazo, a perspectiva é positiva para você. E você necessita ter estômago e nervos de aço para acumular nos momentos que ninguém quer, tá? Por exemplo, o meu preço médio Banco do Brasil é 24,25, então eu tenho muita margem de segurança.
outras empresas eu tenho dado enfoque, como BR Partners e Sanepar. Se eu fosse adicionar um outro banco na minha carteira, pessoal, não vejo necessidade agora, tá? Só se eu tivesse aí um capital maior para eu conseguir colocar outras ações. Porque, pessoal, pensa comigo, nós temos muitas oportunidades, só que a gente não tem dinheiro para acabar aproveitando todas. Você necessita ficar em poucas, porque imagina que você tem aí para aportar R$ 1.000 por mês, vamos supor, tá? E aí você quer comprar Santander, você quer comprar Banco do Brasil, quer comprar BR Partners, quer comprar Sanepar, quer comprar mais 6... Não vai dar, pessoal, é muita diversificação. Você vai acabar focando em poucas, tá? E com R$ 1.000, a não ser que você seja investidor, consegue aportar ali 10 mil no mês. Aí sim eu diria que você já pode ali fazer uma diversificação um pouco maior, tá? Mas para pessoa que tem pouco dinheiro, né, não tem um recurso tão alto, e pessoal, o que é pouco dinheiro? Até 3 mil por mês, tá? Desculpa, se você aporta aí 3 mil por mês, ainda é pouco dinheiro. Sinto muito lhe informar isso, tá? 3 mil por mês de aporte está acima da realidade brasileira. Portanto, não está acima ao nível suficiente de você sair comprando diversas ações na sua carteira, quase virando um fundo, tá? Você não é um índice, você não quer replicar o índice de comprar 10 a 15 ações. Você é um investidor individual, você acompanha as suas empresas, então invista no que você acha interessante. E para mim, pessoal, concentrar, principalmente para mim que não disponho de tantos recursos, tá? Faz muito sentido, porque me proporcionou uma rentabilidade bem diferenciada considerando o provento. Agora vocês imaginam se a bolsa engata um ciclo de alta, consequentemente eu posso ter uma rentabilidade bem elevada, tá? Pessoal, terminando esse vídeo por aqui, lembrando vocês, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões, macetem o dedão no like e não se esqueçam também de me seguirem no Instagram. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.